dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês façam um excepcional dia hoje. O tema do nosso bate-papo de hoje é calculando o risco. A palavra-chave: arrisque. Arrisque, mas arrisque de uma maneira calculada. E a nossa frase diz assim, viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé, isso é fatal. Vai te levar à morte, pode te levar à destruição, pode te levar à não realização dos seus sonhos. E o trecho que a gente traz hoje está lá no livro de Reis 7, 3, 4. Diz assim, eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Foi um arriscar calculado que ele traz aqui pra gente. Esses homens eram homens que tinham aquela doença, lepra, na época. Então eles já estavam fadados à morte. Então eles decidiram arriscar, talvez, uma mudança na própria história. E no livro ele diz assim, a história dos leprosos que é apresentada nessa passagem nos ensina sobre a necessidade de correr risco. Como foi dito por Ayrton Senna, vencer sem correr risco é triunfar sem glória. Se o Evangelho chegou até nós porque muitos tiveram literalmente de entregar a sua vida para que hoje tivéssemos esse acesso. Grandes projetos, grandes mudanças são concluídos depois de grandes riscos. Tudo o que você precisa, talvez, é arriscar mais em ir atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. E quando você arrisca de uma maneira calculada, segura, você tem êxito em alcançar, porque não podemos ser tolos e arriscar de qualquer maneira, mas sim arriscar de maneira inteligente. Aí continua aqui, assim como o Evangelho alcançou o mundo por meio de jornadas repletas de desafios e sacrifícios, nós também somos chamados a avançar pela fé. Apesar das incertezas, ao estabelecermos um plano de ação guiado pela fé, devemos começar confiando firmemente nas promessas de Deus, pois são elas que nos motivam e impulsionam a prosseguir. Se as promessas de Deus, ou melhor, se seus projetos estiverem pautados com a vontade dele, ele vai te sustentar e ele vai te guiar por onde quer que você andar. Mas você precisa ter reverência, ter respeito, ter aquele elo, aquela conectividade para ter mais intimidade com ele. Aí continua. Os leprosos da narrativa bíblica nos lembram que, ao avaliarmos os riscos, devemos confiar na intervenção do Senhor.
Devemos entender que arriscar é uma parte vital de nossa jornada espiritual e fazê-lo com a certeza de que Ele está conosco a cada passo é essencial. Arriscar com fé é servir a Deus incondicionalmente, mesmo que isso envolva sacrifícios pessoais. Em, em, em Colossenses 3:3, o apóstolo Paulo nos ensina que nossa vida está inscrita. Portanto, e lá em Colossenses fala assim, Colossenses 3:3, o apóstolo Paulo nos ensina que nossa vida está em Cristo. Portanto, nossa confiança deve estar plenamente alicerçada nele. Entender isso é dar passos largos aos seus sonhos. E não é sobre religião, pessoal, é sobre vida. Como a gente decide passar pelas dores, pelas situações difíceis da vida. É sobre isso. Assim como esses homens demonstraram coragem e arriscaram, somos chamados a avançar com fé e determinação diante dos desafios que surgem no nosso caminho. Com Deus ao nosso lado, podemos não somente enfrentar cada obstáculo com ousadia, mas ter a plena convicção que a vitória já está garantida. A vitória já está garantida a todo aquele que crê na sua vitória. O principal de tudo isso é você crer nos seus sonhos, crer na sua vitória. Tem um elo, uma conexão com o Pai que te dá direção para que você para que você dê cada passo na sua vida. Às vezes, os passos que você precisa dar é um passo arriscado, mas o maior risco que você pode ter é ficar parado, não dando passo nenhum, ficar estagnado. Calcule os riscos, peça direção àquele que pode te dar direção. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Porque é o que eu sempre digo, a fé é movimento, a fé não fica parada, a fé não te faz ficar parado, a fé vai te fazer movimentar sempre. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida. Ficarmos sempre em movimento, para que você possa avançar todos os dias e passar pelos obstáculos da vida, passar pelas dificuldades, pelas situações complicadas. Só assim você consegue vencer. Só assim você consegue ter êxito na sua jornada, na sua batalha. Tá certo, pessoal? Calculando o risco. Arrisque. Tenha fé, porque se você não tiver fé para se movimentar, você não tem nada. Se você não tiver fé para se movimentar, você não tem nada. O ingrediente principal para arriscar é ter fé, fé nas coisas certas, naquilo que te faz crescer e avançar todos os dias. Se você tiver isso, você já tem tudo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Não esquece, curte, comente, compartilhe. Bora fazer essa mensagem expandir aí, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.